Sim, o título é verdade, eu tô sendo processado por 30 mil reais. Hoje eu quero esclarecer uma acusação específica feita contra mim no processo movido pelo Resenha Redonda. Se você sabe quem é, se você tá aqui no canal, você já sabe quem é, né? A figura. Existem vários pontos que ainda estão sendo discutidos juridicamente. Eu tô falando com a minha advogada, a Amanda Finkler, que já trabalhou em casos grandes como Ramsés contra Podpah, Yanni versus Haluca, e também a minha amiga pessoal, eu confio bastante no trabalho dela. Mas a acusação que o Fernando Resenha Redonda está fazendo é a seguinte: vazamento de dados e uso de imagem. Como eu disse anteriormente, tem mais questões dentro do processo, mas primeiro elas têm que estar no papel antes de eu fazer um vídeo, alguma coisa, porque elas são um pouco mais sensíveis de modo geral. Quando houver liberação jurídica para falar do restante, esse vídeo ganha efetivamente uma parte 2. Gosto de esclarecer novamente, este processo não está em segredo de justiça. Caso estivesse, eu não estaria falando do assunto publicamente. Esse também é um vídeo que eu vou ler um pouco mais do teleprompter. Mas deixa eu me apresentar. Pra quem não me conhece, eu sou o Gabe Alexandrini, meu canal é abertamente de opinião e fofoca sobre a internet. Eu analiso comportamentos públicos, conteúdos públicos e conflitos que também são públicos entre influenciadores. Esse é o formato do canal, fofoca e bobajada, com um temperinho de coisa séria de vez em quando. Quem é a outra pessoa? A outra pessoa é o canal Resenha Redonda, também conhecido como Fernando, lembrando que ele coloca o nome nos próprios vídeos, então não há de se falar em vazamento aqui. Na maior parte do tempo ele publica resenhas de conteúdos que são mais voltados ao público infantil. E aqui eu falo de conteúdos como Turma da Mônica, Sonic, Chaves, Pica-Pau, carrinhos e animações da Vídeo Brinquedo. Ou seja, a gente está falando aqui de produtos que são tradicionalmente associados ao público infantil, ao entretenimento para crianças. E de uma forma diametralmente oposta, ele também tem uma série no seu canal com um acrônimo chamado REC. É um marcador, né? Não é uma série, é mais um marcador do tipo de conteúdo. E REC, H-E-C-K, significa respectivamente hentai, que são animações ou ilustrações japonesas com conteúdo sexual explícito, ecchi, que são obras com forte conotação sexual ou extremamente sugestiva, controverso, e aí são temas e assuntos controversos de modo geral, temas sensíveis, temas polêmicos, e kink, que numa tradução livre são conteúdos com temática fetichista, safadinhos e tudo mais. O que eu quero dizer aqui é, no mesmo espaço onde há resenhas, reviews de conteúdos infantis, também há análises de material com temática abertamente sexualizada. Os materiais que ele mesmo posta dessas coisas mais 18 tem uma censura que é muito básica, ela é muito ínfima, ela é muito pequena, ela é muito mínima aplicada pelo próprio canal. Quando eu utilizei trechos nos meus vídeos especificamente para falar sobre esses assuntos, eu fiz uma censura adicional de vermelho. Então, tudo que vocês virem que tá pintado de vermelho por cima, fui eu quem fiz, não ele. Havia também no Facebook do Resenha Redonda uma pasta chamada Hot Chicks, em uma tradução livre, né? Afinal de contas, a gente não tá aqui no lugar de ensinar língua, a gente pode traduzir como mulheres gostosas, mulheres quentes, né? Algo nesse sentido. Onde tinha diversas fotos de mulheres seminuas, e em várias dessas fotos tinham também crianças no meio. A mais gritante pra mim de todas é a imagem que lê: babás gostosas fazem testículos de garotos descerem mais rápido pelo mundo. Meses atrás, eu encontrei esses materiais, considerei relevante e decidi produzir uma série de vídeos, lives, analisando o tema publicamente. Especificamente 2 vídeos, que é os canais Mais Pedo do YouTube e Putz Resenha Redonda, eu acho que são os maiores aqui. Nesse canais Mais Pedo do YouTube eu falo sobre a ideia de o que aconteceu, o que é o canal, e no Putz Resenha Redonda
não era somente a minha visão da parada. Eu chamei 2 psicólogos, o Léo e o Mr. Akamanto, um designer, que é o Vi, um pai, que é o Nobuki, e uma pessoa, um influenciador, que é o Kadashi, e principalmente uma pessoa que pediu para não ser identificada, que trabalha com vítimas de abuso, principalmente crianças, e que também foi uma vítima desse crime que destrói, né, a sanidade da pessoa a longo prazo. Tudo isso para pautar que esse conteúdo não tá certo, isso não tá certo e é extremamente perigoso ter esse tipo de coisa aberta a público. Não somente isso, eu também fiz uma denúncia no Ministério Público porque a situação inteira não estava me cheirando muito bem. Sobre o ponto central, agora, que é o que efetivamente a gente pode discutir, que é o vazamento de dados e uso de imagem. Para se categorizar como vazamento, para existir vazamento de dados, precisa haver um acesso indevido a algo privado. E aqui vai o ponto objetivo. Isso não aconteceu, literalmente. O que eu mostrei foi muito mais simples, como informações públicas se conectam em uma teia de alguma forma quando alguém decide torná-las públicas. O caminho do rato das informações vai mais ou menos no seguinte. Eu demonstrei o que qualquer pessoa pode fazer tendo um material aberto e disponível publicado pelo próprio autor. A própria pessoa escolhe publicar aquilo. O caminho é direto. Ele divulga o nome completo no final de alguns vídeos, principalmente os logs de leitura, com nome completo, onde qualquer pessoa pode buscar em qualquer buscador público. Bing, Google, Brave, enfim, escolhe seu buscador favorito. Essa busca leva a resultados acessíveis, incluindo uma notícia pública vinculada ao nome dele. Nessa notícia, a gente vê a data que foi postada e vê a data que ele tinha na época e tem uma idade aproximada dele. Nessa notícia também, há ali que ele desceu no Meyer, não só na notícia. No próprio vídeo dele, onde ele relata o caso que ele foi agredido por 2 torcidas organizadas, querer bater boca com 2 torcidas organizadas, né? Ele fala que desceu no Meyer. Portanto, a gente infere, dado esses dados públicos, que ele provavelmente mora no Meyer, que ele mora no Meyer. Mas também esse nome público que ele colocou nos vídeos, que tá no buscador, leva ao perfil do LinkedIn dele. LinkedIn que tem um local onde ele trabalha e que ele mesmo decidiu colocar. Nos próprios vídeos do canal, há divulgação das outras redes sociais como Facebook e Instagram. E essas redes têm, portanto, fotos públicas que ele decidiu, ou pessoas do convívio dele, decidiram postar em situações completamente normais, tomando um vinho e tudo mais. Então não há de se falar de exposição aqui quando ele e as próprias pessoas que estão em volta dele postam essas fotos. Essas redes têm fotos públicas de pessoas do convívio dele e repostagens dos próprios conteúdos. Em diversos momentos, inclusive no canal dele, ele menciona, e tá no título dos vídeos, nomes de ruas nas quais ele passava. Nisso a gente consegue entender também parte da rotina dele de alguma forma, porque ele decidiu publicar aqueles vídeos. Aparecem registros de locais frequentados como Farmácia Popular, Centro do Rio de Janeiro, metrôs que ele geralmente pega, fotos da estação do Meyer. E ainda assim, além de tudo, existe um registro empresarial público, já que os dados de MEI são informações abertas segundo a lei. Nada daqui foi invasão. É navegação de informações públicas, a maioria tornadas públicas por ele mesmo. Eu respeitei limites aqui. Eu nunca divulguei o endereço completo. Eu nunca divulguei dados sensíveis como CPF, coisas nesse aspecto. Eu nunca expus intimidade dele de alguma forma. Existe uma clara diferença entre explicar como dados públicos se conectam e violar a vida privada de alguém. Eu sei exatamente onde essa linha tá e eu não a ultrapassei. É importante relatar também que em alguma das lives dele, ele leva o que eu acredito que seja o afilhado dele, né, o filho da namorada dele, pra jogar com ele, no mesmo canal no qual ele faz review de hentai. Quando uma imagem é pública, a expectativa de privacidade abaixa muito. Quando alguém publica uma informação nas suas redes sociais, existe uma voluntariedade, por falta de palavra melhor, a pessoa voluntariamente
expõe essas informações em ambiente aberto. Portanto, essa informação passa a ser pública. Deduções baseadas nos materiais que estão públicos não são vazamentos. Então, novamente, não houve invasão, não houve acesso restrito e não houve nenhum tipo de obtenção ilícita de informação. Bom, sobre a questão do uso de imagem, né? Agora a gente vai falar de um ponto aqui que é central no processo dele, além do... Tem outro ponto que é central, mas eu vou falar depois, em outro vídeo, nesse ainda não. Que é, sim, o direito de imagem no Brasil é protegido por lei. Isso é nítido, a gente não tá aqui para discutir lei. O que precisa ser entendido é que esse direito de imagem não é absoluto, principalmente quando nós estamos falando de 3 tópicos: conteúdo que a própria pessoa decidiu publicar, análise pública de material público e crítica dentro de uma plataforma feita justamente para circulação de conteúdo. Eu não usei imagem privada, eu não usei material escondido, eu usei trechos de conteúdo ou até mesmo, às vezes, o conteúdo completo que o próprio Resenha /Fernando colocou na internet para as pessoas assistirem ou ver nas suas redes, de modo geral. E aqui entra a parte onde ele parece não entender ou está se fazendo de pão para levar linguiça. O YouTube, as suas redes sociais não são um álbum de família privado. As redes sociais são plataformas de publicação e circulação de conteúdo. Quando alguém cria um canal, seja em qualquer uma dessas redes, e publica fotos, vídeos, textos e tudo mais, essa pessoa aceita os termos da plataforma e entra em um ambiente onde o conteúdo público pode ser assistido, comentado, reagido e criticado, principalmente quando se falam de 2 influenciadores, afinal de contas ele também é um influenciador, e, bom, parte do jogo é esse. Isso faz parte do funcionamento básico do ecossistema de criadores de conteúdo. Existe, inclusive, um conceito reconhecido no ambiente digital que é conhecido nos Estados Unidos e principalmente nos Estados Unidos como Fair Use, que vai descrever diretamente o que está acontecendo aqui. O uso de material publicado para fins de crítica, comentário, análise ou contextualização. O Brasil tem a sua própria estrutura legal, nítido, claro, mas a lógica praticada dentro do ambiente de criação de conteúdo digital é a mesma. Conteúdo público vira objeto de debate público. Eu não vendi a imagem do Resenha. Eu não explorei a figura pessoal do Resenha /Fernando. Eu não tirei nada do contexto público no qual foi colocado. Eu analisei conteúdo publicado. E é isso. Importante dizer também que a gente pode até abrir uma discussão sobre liberdade de expressão aqui. E não no sentido de que o humorista fala, no sentido mais amplo da parada. A gente pode abrir aqui, mas não faremos isso nesse momento. E bom, se a análise de conteúdo público virasse, de alguma forma, violação de imagem, simplesmente não existiriam canais de opinião, crítica, comentários ou fofocas na internet. Conceito esse que o próprio Fernando entende muito bem, pois ele já teve materiais que ele publicou sobre Chaves, Chapolin, materiais da Televisa, e ele agiu quando o vídeo dele caiu como se fosse uma grande injustiça. O mesmo cara hoje tenta derrubar os meus vídeos de forma jurídica e também indo atrás do YouTube em outras redes como o Twitter para fazer isso. Eu gosto muito de um ditado que fala: pau que bate em Chico, bate em Francisco. O processo dele pede efetivamente algumas coisas aqui. Vamos deixar em português claro, vamos deixar nítido para todo mundo. O que está sendo solicitado pelo Resenha Redonda que aconteça comigo, o que ele quer que aconteça comigo? Reconhecimento de ato ilícito. Ele pede que a justiça declare que eu pratiquei uma conduta ilegal de alguma forma, ou seja, ele quer transformar a acusação dele em uma decisão judicial. Proibição futura. Então ele quer que eu apague os vídeos, pare de falar dele e nunca mais fale dele. De falar ou comentar o que ele considera de forma considerada ofensiva. E existe um pedido para que eu seja proibido no futuro de fazer qualquer postagem, comentário ou compartilhamento que ele considere difamatório ou ofensivo contra ele em absolutamente todas as plataformas digitais. E isso viria acompanhado de uma multa de R$2.000 por dia, caso eu descumprisse. Ele está falando também sobre a proibição de expor dados relacionados a ele. Também é pedido aqui que eu seja proibido de divulgar os seguintes pontos:
dados pessoais, informações profissionais, conversas privadas, qualquer material considerado confidencial, perfis antigos ou comunicações privadas, com a justificativa de proteção permanente da privacidade. Claro, a multa diária, como eu disse, R$2.000 por dia, estando limitada a 30 dias, podendo somar, portanto, a R$60.000. Não é a única coisa, ele está também pedindo uma indenização por danos morais de R$30.000, no mínimo. Esse é o mínimo que ele está pedindo. Também, quando ele processou a Google, ele pediu algumas coisas para a Google: a remoção dos conteúdos considerados ofensivos, a preservação de registro para uso no processo. E, claro, outros procedimentos processuais padrão, como citação formal das partes, produção de prova legalmente admitida, essa parte é normal. O ponto central que vai conectar esses pedidos que são feitos aqui vem da mesma premissa, que houve vazamento e uso indevido de imagem. E é exatamente essa premissa que eu estou usando esse vídeo e a minha advogada para contestar tanto juridicamente quanto publicamente, esclarecendo o que eu posso nesse momento, porque é o que dá para fazer. O mérito há de ser decidido no processo, e aqui o objetivo é explicar os fatos e o contexto do que realmente aconteceu. É importante dizer também que, se não me falha a memória, no processo do Podpah versus Ramsés, foi pedido R$40.000. É estapafúrdio, é absurdo pensar que R$30.000 para um canal de 6.000 inscritos, com um vídeo com mais ou menos, somando, vai dali 10.000 visualizações, meus 2 vídeos, eu causei o mesmo dano que o processo do Ramsés e do Podpah causou, que são canais de 500, 400 mil seguidores e milhões de seguidores. É um pouco fora da realidade. Isso se relaciona com o que eu tô explicando aqui da seguinte forma. Ele tá tentando emplacar a narrativa, ele tá tentando emplacar a premissa de que houve vazamento de dados e uso indevido de imagem. E não é isso, não foi isso que aconteceu. Tudo que eu falei estava público. Sobre o restante do processo, existem outras questões relevantes que estão sendo efetivamente tratadas juridicamente, e eu vou abordar isso no momento apropriado. Esse vídeo é exclusivamente para falar da acusação de vazamento de dados e uso de imagem. Bom, vamos deixar a lógica clara aqui. Se a informação era pública, ela não foi vazada. Se não houve acesso indevido, não houve violação. Se não houve dado privado exposto, não houve vazamento. O que houve, efetivamente, foi uma análise de informações públicas dentro de um conflito público entre criadores, cujo qual quem deu início foi o próprio Resenha Redonda. O restante há de ser tratado no tempo certo. Muito obrigado a absolutamente todos os membros desse canal, a todo mundo que está ajudando na vaquinha para eu pagar os advogados, todo mundo que assiste e tudo mais. Se você puder, lembra de deixar um hype, que isso me ajuda imensamente a continuar produzindo conteúdo. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Até o próximo vídeo.